Shalom, abençoada, glória a Deus pela sua vida. Estamos no devocional capítulo 6 do livro de 1 Reis. Olha onde eu estou, na casa do Senhor. Hoje é domingo, dia de adorar o Senhor. Então não sei onde é que é o seu lugar de adoração, mas busque um lugar para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, para bendizer o nome dEle. Amém? Bom, antes de a gente começar o capítulo 6, eu quero te convidar para a gente orar. Vamos lá? Querido e poderoso Deus, Tu és, Senhor, o Deus de nossas vidas, não existe nenhum outro além de Ti. Nós Te amamos, Senhor, bendizemos o Teu nome, declaramos que Tu és o nosso Pai. Abba, Pai, Paizinho querido, nós queremos, Senhor, Te honrar, bendizer, Senhor, nós queremos Te adorar, Pai. Em nome de Jesus, Te pedimos que nos ensine a Tua palavra hoje, que nos traga discernimento espiritual, nos traga ajuda do alto, que possamos ser fortalecidas em fé. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, capítulo 6 do livro de 1 Reis. É sobre a construção do templo, e aqui a gente tem alguns dados sobre a construção do templo. Eu não sei se ele vai dar, porque eu sei que vai ter muitos detalhes, né? Deus é um Deus de detalhes, e aqui ele vai trazer detalhes sobre essa construção. Mas uma das coisas é que o templo, ele levou 7 anos e meio para ser feito aqui nessa época de Salomão. Depois tiveram outros templos, né? Outro templo, e também teve um outro tempo. Também tem eu não lembro agora, mas teve uma época assim antes de Jesus, não sei quantos anos foram antes de Jesus, e também eu acho que foram 480 anos depois que o povo saiu do deserto. Bom, vamos lá. 480, deveria ter lido. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv. Olha, o mês de Ziv é o 2º mês, e ele começou a construir o templo do Senhor. O mês de Ziv é entre abril e maio. Lembra que o primeiro mês do calendário judaico é o mês de Nisan, né, o mês de Abib, e é entre março e abril. Então o 2º mês é o mês de Ziv, entre abril e maio. E foi aí que o rei Salomão começou a construir. Lembra que logo quando ele foi ser rei, ele colocou todos os pingos nos is. Foi resolver tudo que o pai dele tinha dito para ele resolver. E ele começou a fazer alianças, começou a fazer tratados para trazer um material para construir o templo. E ele já tinha ali o projeto e queria fazer. Então no 4º ano dele de reinado, ele começou a fazer, e 7 anos e meio depois terminou a construção do templo. Vamos lá, versículo 2. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas, e junto às paredes do átrio principal e do santuário interior construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura, e o andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros, e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Gente, eles não martelaram nada. Olha só, não teve barulho nenhum disso, nem de talhadeira, nem de martelo. Versículo 8. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo, e a escada conduzia até o andar intermediário, e dali ao terceiro. E assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. E fez as salas laterais ao longo de todo o templo. E cada uma tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. E elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, eu cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. E assim Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro de tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho.
Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro. E no chão ao teto para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 18 metros de comprimento. E o interior do templo era de cedro com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro e não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno no templo para ali o colocar a arca da aliança do Senhor. E o santuário interno tinha 9 metros de comprimento. Meu Deus, é o que isso? Senhor. Tem uns bichos aqui. É bem grande, né? E 9 de largura e 9 de altura. Olha, 9 de largura, 9 de comprimento e 9 de altura. O quê? Ele revestiu o interior de ouro. Aqui é Guilherme, viu, que tá aqui comigo. Tá esperando. Vou mostrar minha cara aqui, ó. Dá um shalom, né? Tá bom. Tá esperando aqui pra gente ir pra Rede Kids. Com certeza que eu não aguento mais só ficar na igreja. Eu também quero. Eu também quero a Rede Kids. Ela é da Rede Kids, tá falando com você. Vamos lá. Tá Ele bom. revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu corrente de ouro em frente ao santuário interno, que também foi revestido de ouro. E assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros, 4,5 metros e a ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma, e a altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo e as asas abertas no santuário interno do templo. E a asa de um querubim encostava numa parede e do outro encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário, e ele revestiu os querubins de ouro. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na externa do templo. E para a entrada do santuário interno fez portas de oliveira com batentes de 5 lados, e nas 2 portas de madeira de oliveira esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. E revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada um com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, tamareiras e flores abertas nas portas e revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedras lavradas e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, no 4º ano, no mês de Bul, no 8º mês do 11º ano. O templo foi terminado com todos os seus detalhes. De acordo com as suas especificações, Salomão levou 7 anos para construí-lo. Então aqui a gente viu muitos detalhes do templo do Senhor, da casa do Senhor, do que Salomão fez. E ele fez com muita maestria, com muita lindeza, né? Ele fez com muitos detalhes e ele foi ali fiel ao que o pai Davi tinha colocado, o que Deus tinha colocado no coração de Davi, né? Então, glória a Deus por todas as coisas. Eu quero visitar o templo, não esse aqui de Salomão, porque já foi destruído. Depois foi construído um novo templo e agora vem o 3º templo, que é realmente o fim dos tempos. Mas o templo de Salomão lá em São Paulo, eu quero muito visitar, eu quero muito conhecer e ver esses detalhes bem de pertinho. Quem sabe a gente vai, hein? Vamos lá?